Oi, tudo bem? A mensagem da nossa aula de hoje é: estudar não é obrigação. É uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Ok? Essa é a mensagem de hoje. Coloque tudo nas mãos do Pai do Céu, estude e vamos lá! Oizinho para você, tudo bem? Você gostou da mensagem da nossa aula de hoje? Ah, que coisa boa, né? Lembre-se, você precisa estudar para fazer a diferença neste mundo imenso, ok? Vamos começar a gastar essa sabedoria toda aí? Ótimo! Vamos fazer algumas atividades aqui de revisão. Ótimo. Então, vamos acompanhando a professora aí, e aí você vai resolvendo junto com a prof, tudo bem? Bom, nós vamos fazer algumas atividades de interpretação textual, a fim de que você fixe bem o conteúdo, ok? Aí você tem um texto aqui, do Alberto da Costa e Silva, A África Explicada aos Meus Filhos. A fome é, por isso, historicamente, uma ameaça constante. E doenças graves sempre afetaram as suas populações. Quando os africanos começavam a se alegrar com vitórias nesse campo, a erradicação da varíola, por exemplo, surgiu um novo flagelo, a AIDS, cujo avanço não foi contido a tempo devido. Em grande parte, as atitudes de políticos e de religiosos que negavam a existência do drama ou se opunham às medidas de proteção. Você tem um trecho aqui, né, um fragmento. Agora vamos entender. O texto associa, olha, ele faz uma associação, tem essa palavrinha chave aqui. Associação do quê? Da rápida disseminação da AIDS na África, ok? Nas últimas décadas do quê? Do século XX, entre outros fatores. Agora vamos ver qual dessas aqui fecha. As carências, então, essa disseminação da AIDS na África se deu pelo quê? Pelas carências alimentares das populações do continente. Ele diz a fome é, por isso, historicamente, uma ameaça constante. Por causa disso? Por causa da ausência da presença efetiva de colonizadores europeus no continente, ele falou alguma coisa sobre isso, mas ele diz as atitudes de políticos e religiosos que negavam a existência do drama. A abolição de valores morais das religiosidades tradicionais africanas descartaria completamente assim, né? As semelhanças entre as formas de contágio dessa doença e da varíola, ele fala sobre as formas de contágio? Ou o que ele diz? Olha o que ele diz ali, que negava a existência do drama ou se opunham às medidas de proteção. Então, isso se dá o quê? A ausência de políticas públicas voltadas ao controle dessa doença, ok? Então, você tem aqui um trechinho, né, um fragmento argumentativo, e a resposta você marcaria a letra E com toda certeza. Vamos à questão 2 agora? Vamos, então, beleza. Olha lá, a questão 2 tem um fragmento novamente agora aqui, do Davi e do Bruce. Vocês não entendem porque queremos proteger nossa floresta. Perguntem-me, eu responderei. Nossos antepassados foram criados com ela no primeiro tempo. Desde então, os nossos se alimentam de sua casa e de seus frutos. Queremos que os nossos filhos lá cresçam rindo. Queremos voltar a ser muitos e continuar a viver como nossos antigos. Não queremos virar brancos. Olhem para mim. Imito a sua fala como um fantasma e me embrulho em roupas para vir-lhes falar. Porém, em minha casa, falo em minha língua, caço na floresta e trabalho na minha roça. Sou habitante da floresta e não deixarei de sê-lo. Assim é. Aqui, então, eu tenho as palavras de um xamã Yanomami. Na citação, o xamã Yanomami, Davi Kopenawa, expressa sua visão sobre as atitudes dos brancos perante a floresta amazônica e os povos indígenas. Com base na sua argumentação, do Davi, assinale a alternativa correta. Os povos indígenas, eles precisam aprender a se vestir, a viver? Os povos indígenas no Brasil devem se comunicar com uma única língua, portuguesa, é isso que ele diz?
Ou os povos habitantes da floresta têm o direito de viver a partir dos seus pressupostos culturais, sociais, econômicos e territoriais. Ou a letra D, os indígenas não podem fazer na roça na Amazônia. Descarte. O que você marcaria? A letra C. Aqui você tem, então, uma base para a argumentação do índio, então, ao querer voltar para a sua floresta, a fim de manter o quê? Os seus pressupostos culturais, sociais, econômicos, também territoriais, ok? Ótimo. Vamos fazer mais uma questão? Com certeza. Então, vamos lá. Vamos agora acompanhar a prof. Olha agora a questão 3. Como uma onda. Vamos ler agora é do Marcos Banho. Nada na língua é por acaso. Vamos ver, então, vamos ler o texto junto. Toda língua muda com o tempo, por mais que isso pareça óbvio, vale a pena repetir. Basta comparar um texto escrito em português na Idade Média, em 1600, ou mesmo há 100 anos, como qualquer coisa publicada nos dias de hoje. As diferenças saltam aos olhos e as dificuldades de compreensão vão crescendo quanto mais a gente recua no tempo. Lendo as gramáticas, a gente tem a impressão de que a língua está pronta e acabada, que ela pode até ter sofrido transformações no passado, mas que agora as regras estão fixadas para sempre. Mas isso é uma ilusão. Enquanto tiver gente falando uma língua, ela vai sofrer variação e mudança incessantemente. Os mesmos processos que fizeram a língua mudar no passado continuam em ação, fazendo a língua mudar nesse exato momento em que você me lê. Apesar dessa obviedade, a mudança linguística sempre foi encarada como um problema, uma coisa negativa, um sinal de ruína, decadência e corrupção da língua. No entanto, a mudança é inevitável. Tudo no universo, na natureza, na sociedade passa incessantemente por processo de mudança, de obsolência, de reinvenção, de evolução. Por que só a língua teria de ficar parada no tempo e no espaço? Todas as demais instituições humanas sofrem mudanças. Por que a língua não sofreria? Na verdade, o melhor seria dizer, os falantes mudam a língua o tempo todo. Agora vamos responder a questão, uma vez que lemos juntos o texto base. Analise os seguintes fragmentos do texto, mas isso é uma ilusão, apesar dessa obviedade. Uma propriedade sintático-semântica dos dois termos em negrito é que eles o quê? Esses termos aqui, esse pronome, né? Isso, dessa, né? É a preposição de mais o essa, que é o pronome, aí eu tenho aqui esses dois elementos e nós precisamos ver qual é a função dele, sintática e semântica, dentro do contexto aqui. Eles funcionam como pronomes de diferentes paradigmas e categorias e deixam o texto menos claro? Pelo contrário, né? Eles reforçam, descarte A. Promove a leitura menos crítica da sequência do texto? Adotam regras de concordância diferenciados? É isso? Podem retomar fragmentos anteriores referidos e assim promover a articulação entre partes diferentes do texto? Ou são palavras mais ligadas à gramática e assim carecem de significação? Nunca, né? Palavras dentro de um contexto têm significação. Portanto, eu tenho aqui o objetivo desses elementos linguísticos aqui é o quê? É promover a articulação entre partes diferentes do texto. Tudo bem? Tudo bem, professora? Você é demais, estou orgulhosa de você. Vamos fazer a última? Desenvolvimento humano. O Brasil enfrenta, neste momento, um desafio difícil de superar, certo? O de criar trabalho para milhões de brasileiros. Ao dizer que o crescimento econômico com base no aumento do PIB irá resolver o problema, o governo esquece que o avanço tecnológico está ditando as normas e que o Brasil tem milhões de analfabetos funcionais. As inovações tecnológicas com base na robótica e automação que os complexos industriais e agroindustriais estão adotando para controlar seus processos produtivos e, com isso, aumentar sua produtividade, estão provocando o surgimento de indústrias e agronegócios sem trabalhadores. Tudo bem. Infere-se, então, do artigo de opinião, ok? Então, eu tenho uma argumentação aqui, que o Brasil, atualmente, neste momento e atualmente, vem substituindo a mão de obra humana menos qualificada pela robótica? Apesar do avanço tecnológico produzido pela robótica e automação, não se percebe alterações no mercado? E, olha, enfrenta neste momento um desafio difícil. Então, descarte essa.
A mão de obra qualificada no Brasil veio aumentando rapidamente, fala sobre isso? As inovações tecnológicas estão ampliando as chances do trabalhador no mercado de trabalho brasileiro, quer dizer, mais tecnologia, mais trabalho, é isso ou a tecnologia está substituindo aí a mão de obra? A robótica e a automação, apesar de representarem um grande avanço tecnológico, jamais substituirão o homem? Fala neste momento sobre isso? Qual você marcaria? Parabéns, letra A. O fragmento, né, desse artigo de opinião nos fala o seguinte, que o Brasil ele vem substituindo a mão de obra humana menos qualificada pela robótica. Um problema muito sério, né? E é uma área que está crescendo bastante, muito mesmo. Percebeu? Questões tranquilas, questões fáceis, ler com atenção, ok. Então, neste momento, quero dizer para você o quanto você é especial. Um beijo no seu coração e vejo você em breve. Bye, bye.